Aula de eletroneuromiografia da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. André Clériston. Então, o exame de eletroneuromiografia é um exame neurofisiológico que a gente usa para avaliar o sistema nervoso periférico. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, que a gente dá um choquinho e capta em alguns locais e também coloca uma agulhinha em alguns músculos. E dependendo do resultado, a gente vai poder falar qual que é o problema, onde que a gravidade, fazer o acompanhamento. Então, ele vai avaliar o sistema nervoso periférico, né? Então, vai avaliar. Vocês veem a flechinha do mouse ou não? Positivo. Ah, tá. Então vocês vão ver, a gente vai avaliar o sistema nervoso periférico, né? Então as raízes dos nervos, né? Então os nervos cranianos também, as raízes dos nervos espinhais, os plexos, né? O plexo braquial, o plexo lombosacro, o, o comprimento do nervo, né? Então onde que é uma lesão ao longo do nervo, né? Se é mais proximal, se é mais distal, se é antes ou depois de determinado músculo. Então, ele vai avaliar a junção neuromuscular também, o músculo. Então, ele vai ajudar a avaliar o sistema nervoso periférico. Então, avalia o sistema nervoso periférico. Então, ela vai ser composta por é, duas partes do exame de eletromiografia, né? Acho que. Deixa eu ver só aqui que desconfigurou. Então, o eletromiografia é uma extensão do exame físico. Quando a gente faz o exame físico de um paciente com um problema neurológico, o exame físico geral e o exame físico neurológico particularmente, a gente procura saber qual que é o problema, onde que está o problema, né? Topografar e saber a etiologia. Muitas vezes, só com o exame físico a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente precisa de uma avaliação mais minuciosa. E a eletromiografia vai ajudar a fazer isso. Então, é uma extensão do exame físico. Vai fazer uma caracterização mais detalhada das alterações do sistema nervoso periférico. E para a gente fazer uma eletromiografia bem feita, a gente tem que ter uma questão, né? Tem que ter um questionamento clínico. Então, tem que saber por que que você está fazendo. Então, tem um paciente lá com tumor de fossa posterior. Por que que você está pedindo? A gente tem que escrever por que que está. Há lesão de nervos baixos? Há lesão do nervo facial? Então, a gente já adapta o protocolo para aquela questão que a gente está fazendo. Até a gente, quando pede para um paciente nosso mesmo, a gente tem que saber por que que a gente está pedindo, o que que vai acrescentar. Porque isso vai mudar o jeito que o exame vai ser feito. Então, quais respostas a eletroneuromografia oferece? O que que ela pode ajudar? Então, ela pode ajudar na topografia, né? Pode falar se a doença é do nervo, se é uma doença do músculo, se é uma doença da junção neuromuscular. Se for uma doença do nervo, ela ajuda também a falar se é uma doença do nervo sensitivo, se é uma doença do nervo motor, se é uma doença sensitivo-motora, se é uma neuropatia sensitivo-motora. E se for, a gente pode falar se é uma mononeuropatia, por exemplo, o síndrome do túnel do carpo é uma mononeuropatia, uma lesão de um nervo isolado. Se é uma mononeuropatia múltipla, se são vários nervos isolados individuais. Se é uma polineuropatia, se são vários nervos acometidos de forma simétrica nos dois lados do corpo. Se é uma radiculopatia, se é uma lesão da raiz. Se é uma plexopatia do plexo. Se é uma doença do neurônio motor, que a gente chama de neuronopatia motora. Ó, isso daí é interessante saber que neuronopatia é diferente de neuropatia. Neuropatia é uma doença ao longo do nervo. Neuronopatia é do corpo do neurônio. Então, a neuronopatia motora é normalmente a doença do neurônio motor. Pode ser degenerativa, do tipo da ELA, pode ser infecciosa, do tipo da poliomielite, pode ser compressiva também, por exemplo, uma seringomielia que for aumentando pode pegar o corno anterior da medula, pegar o corpo do neurônio. Então, a neuronopatia motora. Ou uma neuronopatia sensitiva, que é no gânglio da raiz sensitiva. Então, tudo isso ela vai ajudar. Se é do nervo, se é sensitivo motor, se é mononeuropatia múltipla, polineuropatia, radiculopatia, plexopatia, neuronopatia motor ou neuronopatia sensitiva. Isso daqui está resumido, né, para ficar mais fácil de entender, mas tem outras localizações aqui, sublocalizações possíveis. Vai ajudar a saber o processo patológico, né? Se é principalmente axonal ou desmielinizante, está pegando mais os axônios dentro do nervo, ou mais a bainha de mielina. A topografia da lesão no membro, então o paciente está com a mão caída. Essa lesão do nervo radial é aqui perto do plexo, é no braço, é no antebraço, é no interósseo posterior, então vai localizar, por exemplo, fala que é a lesão do nervo radial. Onde que está? No membro.
se é comprimento dependente ou não, né, no caso das polineuropatias, se é temperatura dependente no caso das polineuropatias do tipo hanseníase, por exemplo, que os locais frios do corpo têm mais alteração. E ela vai ajudar também a falar o tempo, né, da lesão. Se é uma lesão aguda, de menos de um mês, subaguda, de mais ou menos 1 a 2 meses, ou se é crônica, né, mais de 2 meses. Se for uma doença do músculo, isso daqui é mais para as miopatias, né? Vai falar se tem estabilidade ou não de membrana, que sugere miopatia inflamatória, se tem descargas características, né? Então, fasciculação, mioquimia, miotonia, que tem algumas doenças musculares que têm essas descargas características, e a topografia também do músculo. Quais músculos estão mais afetados? Proximais, distais, paravertebral, qual músculo está mais alterado? E doença da junção neuromuscular também ajuda a saber do tipo pré-sináptica, ajuda a localizar. Pré-sináptica é botulismo, por exemplo, é uma alteração pré-sináptica. Tem alteração na liberação das vesículas de acetilcolina. Então, tem outras doenças, tipo Eaton-Lambert, também é pré-sináptica. Pós-sináptica, que é a miastenia gravis, né, que é o clássico. E canalopatias também. Então, resumindo isso daí, né? A eletroneuromografia é uma extensão do exame físico e o que que ela pode identificar? A topografia da doença, nervo, músculo, junção neuromuscular, a topografia ao longo desse nervo, se é desmelinizante, se é axonal, se é uma radiculopatia, se é uma doença do neurônio motor ou não, o tipo da doença, né? A distribuição e gravidade das alterações patológicas, né? Ela ajuda a falar se é grave, se é leve, se é moderado, o tempo, se é agudo, subagudo ou crônico, e o prognóstico também. Então, ela ajuda a falar se é uma lesão total do nervo, se é uma lesão parcial, se é uma lesão leve, e também ajuda a identificar doenças tratáveis, né? Então, por exemplo, uma radiculopatia compressiva, ela pode mostrar que é uma radiculopatia e pode levar ao tratamento cirúrgico e melhorar. Ou então a neuropatia, que é desmelinizante, que tem tratamento também, pode identificar. E pode lançar também luz sobre a patogênese da doença, né? Se é desmelinizante, se é axonal. E também para o monitoramento longitudinal. Então, o paciente tem uma lesão, a gente pode acompanhar ao longo do tempo, fazendo exames seriados para ver se está piorando, se está melhorando. Muitas vezes o paciente fala que não melhorou, mas no exame melhorou bem e funcionalmente ele consegue ganhar marcos. Então, os princípios básicos, né? O que que é eletroneuromiografia? Eletroneuromiografia, como que a gente vai conseguir pegar esses dados neurofisiológicos? Esse esquema aqui vale para qualquer estudo eletrofisiológico, né? Eletrocardiograma é parecido com isso também, a gente só não faz o estímulo. Então, vão ter eletrodos, né, que a gente vai colocar no corpo do paciente. Pode ser de agulha, pode ser de superfície. Aqui no caso, aqui na mão do paciente, é eletrodo de superfície. A gente coloca um eletrodo aqui no músculo. Nesse caso aqui é o abdutor curto do polegar, que é um músculo inervado pelo nervo mediano. E a gente coloca um eletrodo de referência num ponto neutro aqui em cima da articulação. E aqui um eletrodo terra, que é para tirar a interferência, o ground. Então, o eletrodo, esse daqui vai ser o eletrodo ativo, esse daqui vai ser o eletrodo referência, E1, E2, e aqui o eletrodo terra. Aqui no caso da estudo de condução motora, a gente vai dar um choque no nervo, vai despolarizar esse nervo vai despolarizar esses músculos, e esse eletrodo aqui vai captar a atividade elétrica dessa despolarização. E vai fazer um diferencial entre esse eletrodo aqui e esse eletrodo de referência. A diferença de amplitude, de potencial elétrico desse eletrodo que está captando para esse que está num ponto neutro, vai dar, o resultado, a nossa onda eletrofisiológica. Mas para ela aparecer essa onda, a gente tem que passar por um amplificador, porque ela é muito pequena, esse sinal biológico. Então passa por um amplificador diferencial, que amplifica aí 10 mil vezes, 20 mil vezes o sinal. Só que como amplifica 10 mil vezes, 20 mil vezes o sinal, amplifica também interferências da rede elétrica, né? Então por isso que tem esses filtros. Esses filtros vão filtrar aquilo que é interferência e deixar aquilo que é sinal. Tentar deixar aquilo que é sinal. Dependendo se tiver muita interferência, não consegue. Aí esses filtros vai filtrar, vai passar por um conversor analógico digital e vai chegar na tela do computador. E pode chegar direto para um alto-falante também, que é igual na monitorização que vocês veem lá quando alguém encosta no nervo, o nervo despolariza e faz um som característico.
É porque vai direto para o alto-falante também, a parte analógica, já vai direto para o alto-falante. E esse som a gente vai ver na eletroneuromografia que ajuda a identificar algumas doenças também. Eletrocardiograma é a mesma coisa, só que em vez de dar o choque, você só capta. Então, a diferença entre dois potenciais vai passar por um amplificador, vai passar por filtros, vai ser convertido digitalmente e vai gerar um sinal. Então, a eletroneuromiografia, ela vai ser feita pelo estudo da condução nervosa, que é a condução nervosa dos nervos sensitivos e a condução nervosa dos nervos motores, mais a eletromiografia. A eletromiografia vai ser a parte de agulha que a gente coloca no músculo. Então, vamos falar o estudo da condução motora. A gente vai dar um choquinho no nervo motor e captar no músculo inervado por este nervo. Então, no caso aqui, ó, o nervo mediano. Você dá um choque aqui no nervo mediano no punho e captou aqui no músculo abdutor curto do polegar. Isso gerou esse potencial aqui. Esse potencial a gente chama potencial de ação muscular composto. A gente dá um choquinho distal aqui no nervo ulnar, ó. Esse músculo aqui é abdutor do dedo mínimo, ó. O dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo. Aqui é o eletrodo referente, aqui é o eletrodo ativo, né? Esse G2 é o eletrodo de referência. O terra está aqui embaixo, é o ground. Você dá um choque, capta no músculo. Aí você vai fazendo esse choque ao longo do nervo. Então deu aqui no punho distal, abaixo do cotovelo, acima do cotovelo e aqui perto da axila. Então você vai ter a velocidade, a amplitude, tudo em vários segmentos. Nesse segmento do cotovelo, nesse segmento do braço. Para a gente poder ver se tem alguma diferença entre esses segmentos. E o que a gente vai ver no estudo da condução nervosa motora? A gente vai ver o potencial de ação muscular composto, que em inglês é CMAP. Nos livros está escrito CMAP, né? Compound Muscle Action Potential. Esse potencial vai ter uma latência, que é o tempo do choque. Esse é o choque até aparecer o potencial. É a latência. Então, se a latência estiver normal, a velocidade está normal. Se a latência estiver prolongada, se demorar para aparecer, for aparecer só aqui na frente, quer dizer que a velocidade está reduzida. Então, vai ter a latência, a amplitude, que é a diferença da linha de base até o pico mais alto. Em neurofisiologia, o que é para cima a gente fala que é negativo, o que é para baixo é positivo. Então, é da linha de base até o pico positivo, é o pico negativo, é a amplitude. A duração é até sair da linha de base e voltar da linha de base. E a morfologia, que é essa característica aqui. Então, por exemplo, aqui um nervo. Aqui está um músculo, a gente dá um choquinho aqui distal no nervo, perto do punho. Então, o estímulo vai percorrer essa distância, vai despolarizar esses músculos e vai gerar esse potencial de ação. Aí eu dou outro choque aqui, por exemplo, no mediano na fossa cubital ou abaixo do cotovelo. Ele vai percorrer uma distância maior, por isso que vai demorar, a latência vai ser maior e vai gerar outro potencial. Normalmente com amplitude um pouco mais baixa. Então, ó, esse primeiro aqui de cima, a amplitude é um pouco maior, e esse amplitude é um pouco menor. Porque quanto mais longe o estímulo, mais cancelamento de fase vai tendo até chegar no músculo. Então, na hora que chega aqui, tem alguns potenciais que estão positivos, outros que estão negativos, eles vão se cancelando. Então, sempre um estímulo mais proximal tem que ser menor a amplitude do que um estímulo distal. Isso é um jeito de ver a qualidade do exame também. Então, se você tem um exame que tenha o estímulo proximal muito menor que o estímulo distal muito menor que o estímulo proximal, quer dizer que a qualidade não está bem feita, o choque não foi feito de forma adequada. Aí a gente vai pegar a distância desse estímulo proximal para esse estímulo distal, ver o tempo que demorou para chegar daqui para cá e calcular a velocidade. Então, o que a gente avalia? A latência, o tempo que demora para aparecer o potencial, a amplitude, o tamanho dele, a morfologia, a duração e a velocidade de condução. A velocidade de condução vai ser a distância, né? Velocidade é ΔS por ΔT, né? Então, é a distância pelo tempo. Então, a latência proximal, que é essa daqui, menos a latência distal. Essa latência proximal, essa latência distal. Então, de forma resumida, para entender, a amplitude do potencial é determinada pelo número de axônios. Então, se cair a amplitude, quer dizer que está perdendo axônio, é uma doença axonal, provavelmente. Então, aqui, ó, os axônios dentro do nervo. Então, tem o epineuro, o endoneuro, o epineuro e os nervos aqui, né? Então,
conforme a gente vai perdendo axônio, perde a amplitude. E a velocidade, que é a latência e a velocidade de condução, vai ser determinada pelo tamanho e integridade da mielina. Então, se a mielina perder tamanho ou perder função, vai diminuir a velocidade de condução, vai ser uma doença desmelinizante. A neuropatia compressiva, no início, vai causar alteração desmelinizante inicialmente, e com o tempo vai perder axônio, causando lesão axonal. Então, a gente tem valores de referência, né? Não precisa decorar isso daqui a gente que, na hora de fazer o laudo, tem os valores, mas aqui, basicamente, o mediano tem uma amplitude, o valor de referência, que é 3,8 milivolts, a latência é menor que 4 milissegundos, o lunar também tem uma latência, uma amplitude, o nervo fibular, que é o peroneiro, o tibial também, e a velocidade de condução, para a gente decorar na média, assim, ó, no geral, membros superiores, o normal, a velocidade de condução motor acima de 50 metros por segundo, e membros inferiores acima de 40 metros por segundo. Se tiver abaixo disso, já está um pouco alterado. Então, aqui um exemplo de um paciente que tinha um estudo do nervo fibular. Então, a gente deu um choque aqui, ó, no tornozelo, abaixo da cabeça da fíbula e acima da cabeça da fíbula. Olha aqui que a amplitude, ó, essa amplitude. A amplitude aqui no tornozelo foi 3,6. A amplitude aqui abaixo da cabeça da fíbula foi 4,2. Quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Não era para essa amplitude aqui, em cima da cabeça da fíbula, ser maior do que essa distal, perto do tornozelo, que foi perto do lugar que eu dei o estímulo. Nesse caso, esse paciente, a gente dá um choquinho aqui atrás do maléolo lateral, e ele tinha essa variação anatômica que chama nervo peroneiro acessório. Então, se não tivesse esse nervo peroneiro acessório, esse exame ia estar mal feito. Mas a gente deu. Depois eu mostro a foto do nervo peroneiro acessório, como que é que ele se divide distalmente. Uma parte dele vai para frente, anterior a um alelo lateral, outra parte vai posterior. Uma variação anatômica bem comum. Aqui, ó, para mostrar uma alteração na morfologia. A gente viu, ó, a morfologia de um potencial de ação muscular composto como é, ó. Aqui na frente são as fibras mais rápidas, mais mielinizadas. Aqui no meio são as fibras de velocidade intermediária e aqui no final as fibras mais lentas. Quando tem uma doença desmelinizante, por exemplo, esse paciente aqui tinha síndrome de Guillain-Barré, o potencial fica com a morfologia toda alterada, porque vão ter velocidades diversas dentro do mesmo nervo, né? Então vão ter axônios conduzindo com velocidade reduzida, outros com velocidade um pouco mais rápida, e vai mudar a morfologia. Isso a gente chama de dispersão temporal. Então aqui as fibras mais rápidas são o primeiro componente, as fibras intermediárias e as fibras mais lentas. Outra coisa que a gente pode ver também é bloqueio de condução. Então, quando a gente dá um choque aqui é o músculo, a gente dá um choque distal. Se a alteração for distal ao local que a gente está dando o estímulo, vai só baixar a amplitude. Mas se a alteração for proximal entre um estímulo, um ponto de estímulo e o outro, por exemplo, deu choque aqui nesse de baixo, deu um choque no punho, captei aqui no músculo abdutor curto do polegar, deu esse potencial com a amplitude grande. Se eu dou um choque proximal a esse ponto de compressão, por exemplo, aqui é uma região de compressão no antebraço, aqui não vai conduzir direito nesse ponto de desmielinização. Algumas fibras vão conduzir, outras não vão conduzir. Isso a gente chama de bloqueio de condução, quando a amplitude cai mais de 50% entre um ponto distal e o ponto proximal de estímulo. Ó, esse é o ponto distal, esse é o ponto proximal, aqui está a alteração da mielina, aqui teve esse bloqueio de condução. Isso que a gente pode ver, por exemplo, num caso de pé caído, uma lesão do nervo fibular na cabeça da fíbula, quando é mielínico, né? Há um caso aqui de bloqueio de condução no nervo mediano. Então, aqui o estímulo distal, potencial de ação muscular composto com amplitude boa, bonito, ó, 7,6 milivolts. E aqui o estímulo proximal, abaixo do cotovelo, ó, 3,1, caiu mais da metade, caiu 50%. Então, bloqueio definido de condução. Se caísse 30%, poderia ser um bloqueio provável de condução. E a velocidade aqui está reduzida, ó. A velocidade normal é acima de 50 metros por segundo. Aqui estava 37, 33. Esse paciente também tinha uma doença desmelinizante. Outro caso de bloqueio de condução no nervo ulnar. Então, esse A1 aqui, ó, é distal, no punho. B1, abaixo do cotovelo. C1, acima do cotovelo. D1, na axila.
Então a amplitude caiu, ó, de 10 para 6,5, caiu 40%. Então, é um provável bloqueio de condução. Também é uma neuropatia desmelinizante. Aqui um bloqueio total de condução no nervo, ó, peroneiro é o nervo fibular esquerdo. Então, o estímulo perto do pé, no tornozelo, ó, deu esse potencial de ação muscular composto. Abaixo da cabeça da fíbula e acima da cabeça da fíbula foi inexcitável, não deu nada. Então, tem um bloqueio total de condução. Aqui outro caso mostrando também uma dispersão temporal. Então, mostrando que a morfologia mudou, então tem alteração desmelinizante. Poderia ser, por exemplo, ó, esse é um nervo peroneiro, poderia ser um chivanoma ao longo desse nervo. Então, poderia dar essa alteração aqui. Se tivesse uma lesão muito grave, que diminui só a amplitude, sem deixar muita dispersão temporal, que é ter perda axonal secundária. Isso a gente avalia melhor no exame de agulha, que eu vou mostrar. Então, outra coisa na condição motora que existe, a gente viu que tem o potencial de ação muscular composto. Então, a gente dá um choque aqui, ó, esse S é o ponto de estímulo, aqui é a junção neuromuscular e o músculo, aqui é o corpo do neurônio no corno anterior da medula. Quando a gente dá o choque, o estímulo vem na direção ortodrômica, né, na direção do nervo mesmo, né, motor, e despolariza a junção neuromuscular e causa contração do músculo. Então, a gente dá o choque aqui e capta aqui. Mas quando a gente dá um choque ao longo do nervo, ele também vai na direção contrária. Então, ele sobe esse estímulo, vem até o corpo do neurônio e volta. Então, quando a gente dá o choque e capta direto aqui no músculo, a gente chama de onda M, que é a onda motora. Quando a gente dá o choque, ele vai no corpo do neurônio e volta, a gente chama de onda F. Chama onda F porque foi descrita no pé a primeira vez, de Foote, mas é importante saber que ele vai e volta. Porque existem regiões que a gente não consegue estimular, né? Então, perto do plexo braquial, ou então perto da coluna, é difícil de estimular, teria que dar um choque muito alto, é desconfortável para o paciente, e aí, tecnicamente, não tem resultado muito bom. Então, a gente faz isso daí, dá um choque, vai no corno anterior e volta, e se tiver aqui normal e aqui alterado, sugere que tem alguma alteração proximal. Essa que chama onda F. Então, ó, essa aqui é a que como a gente vê no exame. Essa primeira onda que aparece aqui é a onda normal, né, o potencial de ação muscular composto, que a gente chama de onda M também. E essa que aparece, demora um tempo maior para aparecer, é a onda F. Ó, ela tem morfologia que varia um pouco uma da outra, porque cada hora é uma população diferente de neurônios no corno anterior, ela é ativada de forma meio randômica. Mas a gente vê que ela aparece sempre mais ou menos no mesmo tempo. Então a gente vai ver a latência da onda F, né? E tem valor normal para o membro superior, para o membro inferior e pelo tamanho da pessoa também, né? Então a pessoa de 1,50 m vai ter uma onda F um pouco com a latência um pouco menor que uma pessoa de 1,90 m. Mas também tudo isso aí é patronizado. É só para saber que a partir de uma certa latência, se demorar muito para aparecer essa onda F ou se não aparecer nenhuma, pode haver alguma alteração proximal do nervo. Então a gente viu o estudo da condição motora. Agora, o estudo da condição sensitiva. A gente vai avaliar nervos sensitivos. Aqui, no caso, é um nervo radial. Aqui é o nervo radial no punho distal. E aqui o nervo mediano. A gente pode ser... O nervo sensitivo, ele leva informação, né? Ele é aferente, ele leva informação da periferia para o centro. Então, quando a gente está estudando no sentido do nervo, a gente fala que é uma avaliação ortodrômica. Quando a gente está avaliando no sentido contrário do nervo, ela é antidrômica. Aqui no caso aqui, a gente vai captar aqui no dedo e dar um choque aqui no punho para avaliar o nervo mediano. Então, antidrômica. Aqui a gente vai dar um choque no dedo e captar aqui no punho. Então, é ortodrômica. E ela vai dar esse potencial aqui, que é o potencial de ação sensitivo. Então, no músculo, no estudo da condição motora, a gente dava um choque no nervo e captava no músculo. Tinha que despolarizar o músculo. Aqui não, aqui no nervo sensitivo a gente dá um choque no nervo e capta no próprio nervo. Então a gente dá aqui é o gânglio da raiz dorsal, aqui é a raiz sensitiva, isso aqui está dentro da coluna, e aqui o longo do o nervo sensitivo. Então a gente vai dar um choque no nervo e captar no próprio nervo. E aqui é o receptor sensitivo que fica na pele que a gente não avalia. Essa região aqui que a gente vai avaliar. E ele vai ter essa morfologia também, né? Então, vai ter a latência, que é o tempo que demora para aparecer, vai ter a amplitude, duração, bem parecido com o potencial de ação muscular composto.
A diferença é que a amplitude dele é muito mais baixa, né? Então, o potencial de ação muscular composto é milivolts. Esse daqui é microvolts, é 1000 vezes menor. Então, ele é muito mais suscetível a interferências. Então, tem que ter cuidado na hora de analisar o exame. É bom a gente olhar o gráfico. Se tiver desse jeito, assim, ó, que dá para ver bem a onda, dá para acreditar. Mas tem exame que a gente vê que só vê interferência, ou então o computador marca automático uma onda lá que não tem nada a ver e dá um valor exorbitante, aí não dá para acreditar no exame. Eu vou mostrar depois. Então, aqui, o estudo da condição sensitiva. Um exemplo. Eu mostrei lá o nervo radial, né, e o nervo mediano. Aqui o nervo sural, você dá um choque aqui no tornozelo, na região posterior, e capta aqui do lado do maléolo lateral, então o nervo sural. Aqui o nervo fibular superficial. A gente dá aqui na parte anterior é, do tornozelo e capta aqui mais ou menos na frente do maléolo lateral. Então esse daqui é o nervo fibular superficial, esse daqui é o nervo sural. Por que que é importante o estudo de condição sensitiva? Primeiro, para falar se é uma neuropatia, né, se é sensitiva, se é motora, mas também, ó, olha aqui, ó, esse esquema da medula. Aqui está o corno anterior, sai o nervo motor. Aqui está o corno posterior e o gânglio da raiz dorsal. Esse neurônio, se vocês lembrarem da neuroanatomia, ele é pseudo-unipolar, né? O corpo do neurônio fica aqui, ele manda um axônio que sobe centralmente aqui e vai para o sistema nervoso central, e ele manda outro axônio que vem para a periferia. Então, se a gente tiver uma lesão aqui distal ao gânglio da raiz dorsal, que pega o nervo inteiro, a gente vai ter uma neuropatia motora, porque pega o nervo motor, e vai ter uma neuropatia sensitiva. Agora, se a gente tiver uma neuropatia que pega aqui antes do gânglio da raiz dorsal, por exemplo, se a gente cortar aqui a raiz ventral e cortar aqui a raiz dorsal, o motor vai estar alterado, porque pegou o axônio. Mas o sensitivo não vai estar alterado, porque o corpo do neurônio está aqui no gânglio da raiz dorsal. Então, quando a gente tem uma situação em que tem alteração do nervo motor e o nervo sensitivo está preservado, pode ser que seja uma alteração pré-ganglionar. Por isso que a gente fala no gânglio. Isso é uma lesão, no laudo do exame, isso é uma lesão pré-ganglionar. É uma lesão que é antes do gânglio da raiz dorsal, que normalmente, no caso mais frequente, são as radiculopatias. Então, se a lesão for aqui, ó, antes do gânglio da raiz dorsal, a condição sensitiva vai estar normal, porque eu avalio ela aqui, ó, depois do gânglio da raiz dorsal. E o corpo do neurônio está no gânglio da raiz dorsal. Ó, por exemplo, se a lesão for aqui, altera o motor, mas o sensitivo fica normal. Então, que doenças que podem dar potencial de ação sensitivo normal e o potencial de ação motor um pouco alterado, ou normal, ou alterado? Então, aqui é o gânglio da raiz dorsal. Então, radiculopatias. Aqui, ó, peguei uma radiculopatia. A não ser que a hérnia seja tão grande que está pegando aqui na região foraminal e um pouco extraforaminal. Aí pega o gânglio da raiz dorsal também, aí pode dar alteração sensitiva. Mas o clássico da radiculopatia é dar uma lesão pré-ganglionar, antes do gânglio da raiz dorsal. Doenças do neurônio motor, porque vai pegar o corpo do neurônio motor, né? Então não vai pegar nada da sensibilidade. Neuropatia de fibras finas. Então, a eletroneurografia, ela avalia nervos com até 6 micras de tamanho. Menor que isso, são fibras finas, que são fibras é, de dor, a delta e C, e fibras autonômicas também. Então, a pessoa pode ter queimação, formigamento, desautonomia, e a eletroneurografia vir normal. Essa é a definição de neuropatia de fibras finas. Pode ter um envolvimento motor seletivo, né? Então, tem algumas neuropatias que dão alteração somente do nervo motor. Então, neuropatia motora multifocal, algumas neuropatias motoras hereditárias. Ou então, não é uma neuropatia, né? Pode ser uma doença da junção neuromuscular, uma miopatia, outra doença que não seja do nervo. E condições não neuropáticas, né? Então, a pessoa está com dor no braço, edema é uma tendinite, é um problema articular. Então, aí não vai alterar mesmo a sensibilidade, nem a parte motora. Por isso que o exame da sensibilidade é tão importante. E de forma para memorizar, né? Então, as neuropatias axonais, alteração axonal é a maioria das neuropatias, né? O que que vai causar uma alteração axonal? Vai reduzir a amplitude
e vai preservar a latência distal, a velocidade de condução e as ondas F. E desmelinizante, ela vai deixar a amplitude normal, então levemente reduzida, mas vai alterar a latência distal, velocidade de condução e as ondas F. Isso daqui é importante para a neurocirurgia também, que são os sistemas de classificação da lesão de nervo. Então, a classificação de Seddon foi a inicial. Então, o nervo tem um epineuro, que é a parte de tecido conjuntivo que forma o neuro externa. Tem o perineuro, que é a região que junta os fascículos. E tem um endoneuro, que fica em volta de um nervo específico. Aí tem a célula de Schwann, tem um axônio. Então, quando tem uma lesão de neuropraxia, tem alteração somente do epineuro. Quando tem uma axonotimese, já tem de alguns axônios. E neurotimese tem uma secção completa do nervo, até do epineuro. Essa classificação de Seddon. A classificação de Sunderland, ela é um pouco mais recente e ela divide, né? Então, a neuropraxia e a axonotimese e a neurotimese. Só que a axonotimese ela divide em três subclasses, né? Então, a neuropraxia tem alteração só do epineuro, a axonotimese tem alteração do perineuro, mas não do endoneuro e nem do axônio. A axonotimese tem alteração já do endoneuro e a axonotimese já tem alteração de vários axônios aqui dentro. Já é uma alteração axonal grave. E a neurotimese é igual a neurotimese, uma secção completa do nervo. Uma neurotimese nunca vai recuperar sozinha, vai precisar que seja feita alguma abordagem cirúrgica para fazer uma anastomose desse nervo. Esses graus aqui normalmente variam, né? A gente vai conseguir ver na eletroneuromografia se tem unidade motora viável, se tem algum nervo passando ainda, mas ajuda a mostrar qual grau que está. Normalmente, esse grau 4 precisa de uma alteração, se avaliação de alguma abordagem cirúrgica, grau 2 e 3 não precisa, mas varia. Então, a gente viu o estudo da condição sensitiva e aqui o estudo da condição motora e agora a eletromiografia. Então, o estudo da condução, a gente vê como que o nervo está conduzindo. Eletromiografia, a gente vai ver como que o músculo está funcionando, como que está o nervo que chega nesse músculo. E vai ser dividido em duas etapas também. Atividade de inserção, quando a gente coloca a agulha dentro do músculo, atividade de repouso, quando o músculo fica em repouso, e a contração muscular voluntária. E eu vou mostrar por que que é importante tudo isso daqui. Então, a eletromiografia de agulha, o que que ela... Ah, desculpa que eu esqueci de traduzir, foi uma aula que eu dei no Congresso de Neuropatias. A eletroneurografia de agulha, ela vai identificar se uma alteração é neurogênica ou miopática. Quer dizer, tem um músculo fraco, vai mostrar, vai ajudar a falar, e o estudo da condição está normal, vai ajudar a falar se é um problema do nervo ou do músculo. Vai também sugerir a evolução temporal da doença, se é aguda, subaguda ou crônica. Uma doença aguda tem alterações típicas na eletromiografia. Vai mostrar atividade espontânea, né? Então, câimbras, mioquimia, miotonia, fasciculações, descargas repetitivas complexas. Cada uma dessas daqui tem um significado. Vai localizar a lesão ao longo do nervo, então vai ajudar a falar, por exemplo, a pessoa está com fraqueza no nervo mediano. O estudo de condução não ajudou muito, mas pode falar, a eletromiografia vai mostrar qual músculo ao longo do nervo mediano que começa a ficar fraco. Então, aqui no pronador redondo, no antebraço, é aqui no flexor radial do carpo, é aqui no flexor longo do polegar, é no interósseo anterior, é no abdutor curto do polegar, ele vai mostrar qual músculo que começa a ficar fraco. Então, vai localizar a lesão do nervo ao longo do membro. E ele vai mostrar o comprometimento axonal. Então, mesmo com o potencial de ação muscular composto normal, principalmente nos casos das radiculopatias, ele pode mostrar que tem desnervação. Então, por exemplo, o paciente tem um pé caído, mas o potencial de ação muscular composto é normal. E a sensibilidade está normal também, mas a gente vê que tem desnervação em todos os músculos inervados pela raiz L5. Então a gente pode falar que é uma radiculopatia. Isso daí a gente consegue ver no exame de agulha. Há um exemplo aqui de como é feito o exame de agulha. Então, normalmente, a atividade de repouso não é para parecer nada.
é para ficar uma linha reta sem som nenhum. Aqui, ó, aqui para baixo é positivo, para cima é negativo. Então, essa ondinha aqui, ó, a gente chama de onda aguda positiva. E essa daqui, que vai para cima e para baixo, bem curtinha, a gente chama de fibrilação. Então, tem fibrilações e ondas agudas positivas. Isso aqui significa desnervação aguda. Então, tem um paciente lá com o pé caído e com isso daqui nos músculos inervados por L5. Então, ó, glúteo médio L5, tibial anterior L5, peroneiro longo L5, tibial posterior L5, extensor longo do hálux L5. E outros músculos de outras raízes não está alterado. Isso daqui tem essa alteração, a gente fala que é uma lesão de L5 aguda. Então, isso que é fibrilação em onda aguda positiva. Vamos ver esse outro. Ó, isso daqui parece fibrilação em onda aguda, ó, mas de repente acontece isso daí, ó. Parece uma moto acelerando, tem gente que fala. Tem gente que fala que parece bomba de mergulho. Eu não sei como é bomba de mergulho, mas moto acelerando eu lembro. Então, isso daqui é uma miotonia, né? Um fenômeno miotônico. Então, tem gente que tem algumas miopatias, igual distrofia miotônica, miotonia congênita, que vai ter isso daí. Isso aqui é na atividade de repouso também, que a gente vê. Esse paciente aqui tem ela. Por exemplo, teve um paciente que me mandaram que ele estava com o pé caído e dor lombar, suspeita de radiculopatia lombar. Só que aí no exame ele tinha isso em todos os músculos do corpo. Tinha os membros superiores, membros inferiores, paravertebral, músculo craniano. Então era uma ela inicial. Então parecia uma radiculopatia de membro inferior, mas era uma doença do neurônio motor. Ó, isso é fasciculação. Ó, são fasciculação a gente vê, né, aquela contração embaixo da pele espontânea de algumas fibras musculares, que corresponde à contração de uma unidade motora. E a gente vê aqui, ó, esse pipocado aqui dá de vez em quando, pô, 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 essa fasciculação, ó. Então, se tiver fasciculação em muitos membros, em muitos músculos, com atividade espontânea também, fibrilação, onda aguda positiva, e a sensibilidade normal, sugere uma doença do neurônio motor. Se forem músculos isolados, pode ser só uma desnervação inespecífica. Toda desnervação pode dar uma fasciculação também. Então, por exemplo, uma radiculopatia cervical C5, a pessoa pode ter fasciculação no ombro. É só uma atividade aguda de desnervação. Mas se for disseminada em todos os segmentos, né, cervical, craniano, lombosacro, torácico, aí sugere doença do neurônio motor. Aqui no caso, ó, esse paciente aqui é um paciente aqui da NEC que operou um glômus de jugular. E ele tinha esse movimento aqui, ó, na língua, na hemilíngua esquerda. Ele tinha atrofia da língua, ele tinha o glômus, né, invadindo o forame jugular e ficava o tempo todo assim. Parecia uma fasciculação. Aí na monitorização, que a gente faz eletromiografia também, coloca a agulhinha lá, né? A gente, ó, tinha essa atividade aqui, ó, no hipoglosso, que é chama mioquimia isso, né? Parece uma fasciculação, mas ela fica de forma repetitiva e sem parar um tempão. E com esse movimento que parece soldado marciano, dizem, mas tem um surto de alta frequência espaçado por entre surtos de baixa frequência. Isso aí chama mioquimia. É uma instabilidade da membrana do músculo. Então, eu mostrei a atividade de repouso, né? Quando a gente coloca a agulha e vê o repouso. Agora eu vou mostrar a contração muscular voluntária. Como a gente fala se o músculo está desnervado ou não? A gente avalia o potencial de ação de unidade motora. Então, no estudo da condução, a gente via o potencial de ação muscular composto e o potencial de ação sensitivo. Aqui a gente vê o potencial de ação de unidade motora. Quando a gente contrai voluntariamente o músculo, a gente despolariza várias unidades motoras.
Uma unidade motora é um motoneurônio, né? Um neurônio que sai do corno anterior da medula e todas as fibras musculares que ele inerva. E ele vai gerar um potencial de ação que a gente consegue captar com a agulha. Então aqui o paciente está fazendo uma forcinha leve. Então começou a aparecer, ó, o mesmo potencial. Ele vai aumentando a frequência. Quando ele chega a uma certa frequência, ele recruta outra unidade motora. Ó, começou a recrutar outra. Ó, tinha essa daqui, começou a recrutar essa outra aqui. Então, ó, tem duas unidades motoras. Quando é um paciente com força normal, sem denervação, ele recruta de uma forma que a gente não consegue mais contar as unidades motoras e fica cheia a tela. Ó, ele vai aumentando a força. Ó, começou duas, três, e vai aumentando a força. E vai subindo sucessivamente. Ó, isso daqui é um padrão normal. Então, isso daqui a gente fala que é um padrão de interferência normal, um músculo normal, não tem desnervação. Quando tem desnervação, o que acontece? É, vão morrer axônios motores, os axônios que sobraram vão reinervar aquelas fibras motoras remanescentes. Então, esse potencial aqui vai aumentar a amplitude, vai aumentar a frequência, vai aumentar a duração dele. Isso daí são sinais de desnervação. Esse é o normal. Vamos ver se tem um que mostra desnervação agora. Aqui, ó, alteração. Ah, não, esse daqui agora vai ser miopático. Vai ter uma unidadezinha pequena, polifásica. Ó, a diferença daquele lá que a gente viu. Aquele lá estava em 500 microvolts, o ganho era menor e estava ocupando quase a tela inteira. Esse daqui, ó, tá em 200 e não ocupa nem dois quadradinhos. Então a amplitude fica muito baixa, ele fica muito polifásico. Então isso é uma alteração miopática. O paciente tem uma miopatia, uma doença do músculo. E aqui é uma alteração neurogênica, né? Então uma lesão do nervo compressivo, ou então a radiculopatia dá isso daqui. Ó, o paciente está fazendo bastante força, ó, e só está aparecendo uma unidade motora. A única coisa que ele consegue fazer para aumentar a força é aumentar a frequência de disparo, mas ele não consegue recrutar unidades motoras novas. Então, isso a gente fala que é uma desnervação grave. Ó, só tem a mesma unidade motora batendo aqui. Então, quando a gente vê lá no laudo da eletromiografia, tem um padrão de interferência. A gente gradua de forma qualitativa. Se está 5, é porque a gente não consegue contar, está normal. 4 é quando tem mais ou menos 75% do normal. 3, mais ou menos 50% do normal, do que era esperado de unidades motoras. 2, mais ou menos 25% do normal. E abaixo de 2, a gente consegue contar unidades motoras, né? Então aqui tem uma unidade motora só. Só uma que está batendo em uma frequência alta. Até 3 unidades motoras, 4, algumas vezes dá para a gente contar, mais que isso a gente dá o padrão de interferência, a gente não consegue contar as unidades motoras. Aqui, ó, esse caso é um paciente com poliomielite. Qual a unidade motora, o tamanho que fica? Ele tem uma desnervação, doença do neurônio motor, né, infecciosa, desde criança, já é adulto. Ó, ó, tava 500 aqui. Eu vou deixar aqui em um. Ó, a amplitude ó, em um, e mesmo assim, ó, a mesma unidade que está batendo. Então, a desnervação grave, neurogênico, né? A gente consegue falar que é um problema do nervo. Ah, esse outro caso aqui, para mostrar que a gente pega outras coisas também, né? Então, ó, esse paciente tinha isso nos músculos proximais dos membros superiores, né? No deltoide, no trapézio. E conforme a gente ia diminuindo mais distal, né? No bíceps, no extensor comum dos dedos, ia diminuindo. No primeiro interósseo dorsal era baixinho e no membro inferior não tinha. Esse aqui é um paciente do Luciano com DBS, né? Então, DBS dá essa interferência aqui.
Então é a frequência do DBS, o gerador ficava perto, né, do pescoço. E é importante a gente saber quando a gente vai pedir o exame, né? Porque o tempo varia. Quando a gente tem uma lesão de um nervo, demora um tempo para ter a degeneração valeriana, né? Então você cortou um nervo. No primeiro dia que você cortou um nervo, se você estimular o nervo distal à lesão, ele vai conduzir, porque não degenerou ainda aquelas fibras. Demora um tempo para degenerar. E dependendo do tempo, a gente não consegue visualizar a alteração na eletromiografia, principalmente se for proximal. Então o paciente tem uma lesão de raiz aguda. Se a gente ficou com o pé caído. Se a gente fizer eletromiografia, pode ser que não pegue essa lesão de raiz, né? Tem que fazer uma imagem para ver, porque senão pela eletromiografia não dá para saber. Então, até 3 dias, uma lesão aguda, a gente não pega muito degeneração valeriana. De 7 a 10 dias já teve degeneração do nervo sensitivo, mas o motor ainda não está tão alterado. De 2 a 3 semanas, a gente começa a ter alteração no exame de agulha, e de 6 a 12 semanas, a gente começa a ver alteração de reinervação, né? De desnervação crônica. Então, vamos dar alguns casos neurocirúrgicos para a gente, neurocirúrgicos e de diagnóstico diferencial para exemplificar isso, né? Que a gente falou. Então, exame de eletromiografia, estudo da condução nervosa, né? Sensitiva, motora, mais a eletromiografia. Ó, esse paciente aqui, ó, tem 63 anos, tem pé caído à direita há um dia. Um dia só, né? A gente não veria alteração de denervação aguda, né? Fibrilação, onda aguda positiva, que demora aí umas 2, 3 semanas para aparecer. Mas será que ia ajudar alguma coisa nesse caso? Vamos ver. Ele acordou com o pé direito caído. Ele tinha dores na região lombar, central, sem radiação preferencial, há 3 meses. E tem alteração da sensibilidade na face anterior da perna direita. E força grau 2 na dorsiflexão e na eversão. E grau 4 na inversão e na flexão plantar. Pode ser uma lesão do nervo fibular, pode ser uma radiculopatia L5, pode ser uma lesão do ciático. Ciático compromete principalmente a parte fibular do nervo, né, do que a parte tibial. São os principais diagnósticos diferenciais, aí, olhando a história rapidamente. Ó, sensibilidade. Sensibilidade está normal, ó. Aqui o nervo fibular superficial, ó, esquerda e a direita, ó. A latência e a amplitude, ó. A amplitude 8,1 e 8,4. A velocidade é acima de 40, 43 e 48, está normal. Exclui lesão do nervo? Não exclui porque tem um dia só, né? Então não deu tempo de ter degeneração valeriana. Precisaria aí de uma semana mais ou menos para ter alteração do nervo sensitivo, se for uma lesão de nervo. Mas pode ser uma raiz, né? Uma lesão de raiz, porque aí o nervo vem normal, a parte sensitiva vem normal, porque é pré-ganglionar, uma lesão de raiz. Então, o estudo da condição sensitiva não ajudou a falar aqui, nesse caso de um dia, se é lesão de nervo ou lesão de raiz. Vamos ver o estudo da condição motora. Ó, aqui o nervo esquerdo, peroneiro esquerdo, fibular esquerdo, aqui no tornozelo, abaixo da cabeça da fíbula, acima da cabeça da fíbula. Ó, esquerdo, 4,8, 4,6, 4,6 milivolts. E a velocidade 48, 50. Aqui do lado direito, estímulo distal, deu 5, abaixo da cabeça da fíbula, 4,8, acima da cabeça da fíbula, ó, 0,5. Caiu muito mais, ó, caiu uns 80% aqui mais. Caiu muita amplitude e a velocidade caiu também, ó. A velocidade da cabeça do tornozelo até a cabeça da fíbula, 48,2 metros por segundo. Acima da cabeça da fíbula, a velocidade é 34 metros por segundo. Então o exame mostrou, ajudou, o exame de condução ajudou a mostrar que ele tem uma lesão na cabeça da fíbula. Então provavelmente é uma lesão do nervo fibular na cabeça da fíbula, que não deu tempo de alterar a condição sensitiva ainda, e não deu tempo de alterar o exame de agulha, porque faz pouco tempo, um dia só. Então, nesse caso, mesmo com um dia, a eletromiografia ajudou. Aqui, ó, caiu de 5 milivolts para 4,8 abaixo da cabeça da fíbula, para 0,5 acima da cabeça. A morfologia como mudou também. Então, tem uma lesão compressiva aqui. Essa alteração é mielínica. Pode ser que seja só uma neuropraxia, que ele vai melhorar depois, ou pode ser que tenha uma axonotimese, que vai ter vários graus de comprometimento axonal secundário. Não dá para saber só com dia, é só com exame de agulha que vai ter que esperar umas 2, 3 semanas para fazer.
Então, no caso, ele tinha uma lesão do nervo fibular na cabeça da fíbula, que é muito comum. Principalmente quando o paciente perde peso, fica com a perna cruzada. Dependendo do posicionamento, em alguns tipos de cirurgia também, fica suscetível à lesão do nervo fibular na cabeça da fíbula. Esse é outro paciente com a mesma coisa também. Então, ó, o nervo peroneuromotor, nervo fibular, né? Então, a amplitude aqui, cadê? Ó, acima da cabeça da fíbula, 6,7. Quer dizer, no tornozelo, 6,7. Abaixo da cabeça da fíbula, 5,9. Abaixo, 3,5. Ó. Caiu aqui, ó, uns 30, 40%. Tem um provável bloqueio de condução. Só que a velocidade do lado normal é 44 e 41. A velocidade do lado alterado, ó, aqui a velocidade deu 47. Daqui para cá a velocidade deu 23, ó, caiu 50%. Então tem uma lesão aqui também, de baixo para cima da cabeça da fíbula. Então a gente fala que tem uma lesão na região da cabeça da fíbula. Ajudou a localizar. Outro caso, ó, paciente mulher, 38 anos, dor e parestesia na mão direita há 1 ano. Caso muito comum também. Ela tem dor e formigamento na mão direita, às vezes o braço inteiro fica dolorido, até o ombro. Ela tem hipoestesia dolorosa no primeiro e segundo dedos, comparado com o quinto dedo. Então a gente, na hora de colocar a agulhinha, um lado dói mais que o outro. Pode ser uma radiculopatia, pode ser um síndrome do túnel do carpo. E ela tem fraqueza no músculo abdutor curto do polegar. Esse músculo que levanta o polegar, com preservação da força do flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar é do interósseo anterior, ele fica aqui no antebraço, ele não passa pelo túnel do carpo. O abdutor curto do polegar passa pelo túnel do carpo. Então isso daí fala a favor de síndrome do túnel do carpo. E preservação do abdutor do dedo mínimo. Abdutor do dedo mínimo e primeiro interósseo dorsal, eles são do nervo ulnar. Se fosse uma radiculopatia C8T1, ia dar fraqueza também no abdutor do dedo mínimo e no primeiro interósseo dorsal. Aqui no caso foi só no abdutor curto do polegar. Então, pelo exame físico, sugere muito síndrome do túnel do carpo. Tem o Tinel positivo, tem o Fallen ausente e tem um teste de levantar das mãos positivo. Esse teste de levantar das mãos não é todo mundo que conhece, mas se cair na prova é o teste que tem a maior sensibilidade e especificidade para síndrome do túnel do carpo. A pessoa levanta os braços, fica um tempo, vai diminuir a vascularização da mão e o nervo que está mais comprimido vai sofrer primeiro, né? Então a pessoa começa a ter parestesia na região do nervo mediano. Então, é teste de elevação das mãos, Hand Elevation Test, é o teste que tem mais de 90% de especificidade. Tem sensibilidade de 75% a 90%, mas de especificidade é mais de 90%. Tinha essa alteração positiva. E o que a gente vê no exame? Então, ó, na condição motora, a gente vai dar um choque aqui no punho e captar aqui no abdutor curto do polegar. Então, a latência vai estar aumentada. Vai demorar mais para o choque chegar daqui até aqui do que uma pessoa normal, porque vai estar alentecido aqui. Então, a latência aumentada no nervo motor sugere muito que seja síndrome do túnel do carpo. Mas tem que estar normal no outro nervo, tem que estar normal aqui no ulnar, por exemplo. Porque se estiver muito alentecido aqui também, pode ser uma neuropatia mais difusa. E então vai aumentar a latência motora e talvez diminua a velocidade motora. Agora, o sensitivo, a gente vai dar um choquinho aqui no dedo e captar aqui no punho. Então, a gente Ô, dá um gente, choquinho aqui. Oi, tem alguma dúvida? Acho que não, acho que Ó, foi só uma tá. interferência. Pode continuar. Beleza. uma Então, a gente vai interferência, dar um. desculpa. Beleza. A gente vai dar um choquinho aqui no dedo. No dedo, pode ser no primeiro, no segundo ou no terceiro dedo, que são dos medianos, né? O quarto dedo tem metade dele aqui pro lado do ulnar é nervo ulnar, metade aqui pro lado do mediano é nervo mediano. E o quinto dedo é nervo ulnar. Então a gente dá um choquinho aqui normalmente no segundo ou no terceiro dedo e capta aqui. Então a velocidade vai estar reduzida, do dedo punho. Então normal é 50, vai estar, por exemplo, 40. Aí a gente dá outro choquinho aqui no punho e capta na palma e capta aqui no punho, que a gente chama de palma-punho. Aqui vai estar daqui na ponta do dedo até aqui na palma, a velocidade vai estar normal. Agora daqui da palma até aqui no punho vai estar mais reduzido, porque o alentecimento vai estar aqui nessa região do punho. Então quando tem uma redução
do dedo até o punho, mas tem uma redução maior ainda da palma até o punho, sugere que a alteração está aqui no segmento do punho. Então, por isso que a gente fala que tem uma redução, uma lesão do nervo mediano no segmento do punho, que é o clássico é a síndrome do túnel do carpo. Aqui no caso, comparando com a área do ultrassom, né, o normal é até 10 milímetros quadrados, né? Então, aqui no caso, a paciente não tinha túnel do carpo, aqui tem, ó, 20 milímetros quadrados, o dobro. E como a gente classifica, né, esse túnel do carpo? Hum, leve, moderado, grave. O artigo que a gente mais usa é esse daqui, de 1997, né, que ele avaliou 500 casos de túnel do carpo. Então, a gente fala que ela pode ser gravíssima, grave, moderada, leve ou incipiente, com base no estudo da condução do nervo. Aqui ele não avaliou o estudo da agulha, né? Então, incipiente, mínima, ela tem alteração somente no teste comparativo. Então, por exemplo, a gente dá um. Tudo está normal, mas comparando o dedo punho com o palma-punho, tem alteração no palma-punho. Então, o sintoma do carpo incipiente, se a pessoa tiver sintoma, né? Sintoma do carpo leve, tem uma redução do palma-punho, da velocidade de condução, uma latência motora distal alterada. Então, demora mais para aparecer o potencial. Moderada, tem uma redução tanto do palma-punho, com a latência mais alterada ainda. Então, a velocidade aqui é até 40 metros por segundo. Aqui, abaixo de 30, já é moderado. Grave tem ausência do potencial de ação sensitiva e tem alteração da latência motora distal. E a gravíssima a gente não consegue pegar nem o potencial de ação muscular composto, nem o potencial de ação sensitivo. Tem outra classificação que a gente usa também, essa daqui é brasileira, que leva em consideração o exame de agulha. Então, ela pode ser normal, mínimo, leve, moderado, grave e extremo. E é muito, muito parecido com a outra. A diferença é que a gente vai levar em consideração no estudo do músculo abdutor curto do polegar, colocar a agulha e ver se está desnervado ou não. Vai mostrar aquelas alterações que eu mostrei de desnervação ou não. Então, se tiver normal o estudo de eletromiografia com agulha, é leve, até leve. As alterações vão depender do estudo da condição motora. Se tiver um pouco desnervado, já é moderado o túnel do carpo. E aí, dependendo do grau de desnervação, vai ser grave ou extrema gravíssimo. Então é assim que a gente gradua, quando fala se é normal, moderado ou grave. Normalmente, quando é normal ou mínimo, alguns casos leves não precisa operar, só observar. Mas de moderado para frente já começa a ter perda motora grave, pode levar a incapacidade, aí vale a pena fazer cirurgia. Outros quadros comuns neurocirúrgicos, né? Dava para dar uma aula de cada uma dessas doenças, né? Mas para frente, se vocês quiserem pegar uma doença mais comum e ver como a gente avalia, mas não vai dar tempo de falar todo, então eu citei aqui, né? Então, lesões compressivas de nervos periféricos, eu dei o exemplo do túnel do carpo, mas pode ser um nervo ulnar no cotovelo, né? Que dá síndrome do cubital, o nervo fibular na cabeça da fíbula. Tem algumas lesões de nervos periféricos menos comuns, compressivas também, né? Então, pode ser o nervo mediano aqui na região do supinador, pode ser o nervo radial no giro espiral. Tem algumas lesões, locais clássicos de lesão compressiva de nervo periférico. Radiculopatia. Então, a gente viu que o clássico da radiculopatia é ter alteração de desnervação em um miótomo, né? Então, aqueles músculos inervados pela mesma raiz, com preservação do estudo da condição sensitiva. Plexopatia, ajuda a localizar se é plexo é, lombar, se é plexo sacral, se é se no plexo braquial, se é o tronco superior, médio, inferior, se é, qual cordão que é, qual divisão, ajuda a saber localizar. Lesão de nervos cranianos, né? Então, por exemplo, que vocês pedem para a gente para lesão de fossa posterior, para ver se tem acometimento do facial, se tem acometimento do hipoglosso, se tem acometimento do acessório. Normalmente, ambulatorialmente, esses que dão para ver melhor, né? O facial, trigêmeo, acessório e hipoglosso. Trigêmeo a gente vê no masseter e no temporal, acessório no esternocleidomastóide e no trapézio superior, facial nos músculos do facial e hipoglosso na língua. Na língua é fácil de colocar. Agora, glossofaríngeo é mais difícil, porque daí teria que agulhar o palato humano. O paciente acordado é desconfortável. Então, conclusões, né? Um exame que é examinador dependente, varia muito de quem faz o exame, porque
O computador marca automaticamente, né, essas ondas que eu mostrei. Tem vezes que ele marca todo errado. Então, se marcar errado, pode dar valores nada a ver que não dá para a gente tirar conclusão nenhuma. Ele faz parte de uma avaliação clínica, né? O que que se procura? Então, a gente tem que saber se está procurando neuropatia ou então falar queixa, né? Por exemplo, dor no membro superior esquerdo associada à fraqueza. Aí a gente quer saber, é um radículo? É um acento do carpo? É uma lesão compressiva mais proximal? É uma plexopatia? A gente tem que saber o que está procurando para ver como que vai fazer o exame, porque os testes são flexíveis, né? E eles devem ser usados de forma apropriada. Então, tem muito nervo no corpo, não dá para estudar todos os nervos todas as vezes. Então, por exemplo, o paciente está com uma dor no membro superior, com fraqueza, e a gente faz um estudo que lembra uma radiculopatia. Você não precisa fazer estimulação repetitiva para ver doença da junção neuromuscular, por exemplo. Não precisa avaliar o músculo para procurar a miopatia de forma minuciosa. Eles vão ajudar no diagnóstico, na localização de doenças cirúrgicas. Então, como lesões de nervos periféricos, plexopatias, radiculopatias e lesões de nervos cranianos. Ó, tem dois artigos aqui que tem o básico da eletromiografia, se vocês quiserem ver. É da Practical Neurology. Então, ele fala de potencial sensitivo, potencial de ação muscular composto em onda F, como que faz, né, para quem não é iniciado, e os fundamentos da eletromiografia. Eles se resumem bem. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida,